Olá a todos, paz seja convosco. Estamos mais uma vez aqui para transmitirmos outra lição da nossa revista O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Estamos hoje na lição de número 3, que tem o título Divisões na Igreja. Nós já vimos na nossa primeira lição, na segunda lição, que Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto. E essa lição número 3 traz o texto do dia, que é o seguinte: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Texto de 1 Coríntios 1,13. Paulo está então questionando a igreja de Corinto se Cristo poderia estar dividido. Está com uma facção, com outra, e não faz com que todos consigam se unir. Jesus poderia estar dividido? Ou será que foi Paulo que foi crucificado por eles e por isso uns são de Paulo, outros são de Cristo, outros são deste ou daquele? Ou será que eles foram batizados em nome de Paulo? Na verdade, ele não podia dizer se foram batizados em nome de Apolo, em nome de Pedro, que é o nome dos outros que também estão envolvidos nessas divisões que estavam acontecendo na igreja de Corinto, né? Mas ele fala por ele mesmo. Então, foi em nome de Paulo? Não, foi em nome de Jesus, né? E nós vimos também que em todo o capítulo 1, Paulo ele até se alegra de não ter batizado tantas pessoas para que essas pessoas não se sintam melhores do que aquelas que foram batizadas pelos discípulos de Paulo, pelos que vieram depois de Paulo. Então Paulo faz esses questionamentos para pensar assim: nada disso, o mais importante é Cristo, não é qualquer outro nome. A síntese da nossa lição diz: as divisões e partidarismos demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Então, se há entre nós disputas, partidarismos, dissensões, isso denota a nossa imaturidade. Conforme nós vamos ficando mais maduros, nós conseguimos compreender que não há por que haver divisões, tratarmos as pessoas com diferenças, porque o mais importante é Cristo. E Cristo aceita todos nós da maneira que nós somos. Ele nos ama, Ele quer nos acolher e quer que nós venhamos a acolher os outros também, a exemplo do que Ele fez. Eu gostaria de hoje trazer a atenção de vocês para a agenda de leitura. A agenda de leitura começa com o Salmo 133, que é bastante conhecido de todos nós, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então é como uma unção. Está dizendo que viver em união é como uma unção. Então é algo que vem de Deus para nós. É possível, porque é isso que Deus quer que nós façamos, é assim que Deus quer que a gente venha a viver, né? E no finzinho do Salmo 133 também diz ali, na verdade no finzinho do versículo 13, eu acho: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre, porque também compara viver em união como o orvalho sobre o monte de Sião, que é onde Deus concede a bênção da vida para sempre. Então viver em união é algo que vem de Deus e que nos abençoa para sempre. Romanos 15, 5 e 6, que é a leitura de quarta-feira, diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mesmo Deus que nos dá perseverança, que nos dá ânimo, que nos faz viver para Ele, né? Ele também quer nos conceder a unidade. Então completa aquilo que eu disse antes. Essa unidade, essa união, ela vem de Deus, né? Para quê? Para que através dessa união nós venhamos a glorificar a Deus. Porque não é algo humano. O humano é cheio de dissensões, de divisões, de partidarismos, de eu sou desse, eu sou daquele. Mas Deus, Ele consegue nos unir. Ele coloca em nós o seu espírito e o seu espírito de unidade para glorificar a Deus. Até porque nós já ouvimos muitas vezes a leitura de João 17, que era a oração de Jesus minutos antes de sua morte, como um pedido de morte. Ele diz que Deus nos faça um, assim como Ele é um com o Pai. Então é um pedido de Jesus antes de sua morte, é um pedido muito importante e nós precisamos levar em consideração a importância de viver em união sem divisões.
A leitura bíblica de quinta-feira está em 1 Coríntios 12, 13. E lá em 1 Coríntios fala sobre a diversidade no corpo. O corpo é um, todos os membros fazem parte desse corpo, mas há diversidade de membros e todos são importantes. E Efésios 4, 3 a 5, que é a leitura de sexta-feira, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então é um chamamento para nos esforçarmos e conservarmos o vínculo da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então vamos manter a paz e nos esforçarmos para manter a unidade do Espírito. E finalizando, no sábado, Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Se nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, nós não vamos concorrer, nós não vamos dividir. Muito bem. Então toda essa lição ela vem nos trazer a ideia, vem nos trazer a memória de que toda dissensão causa prejuízo, uma divisão causa prejuízo. Então nós podemos pensar em qualquer âmbito da nossa vida, por exemplo, uma separação de casal traz prejuízo. A separação de uma sociedade traz prejuízo. Vamos imaginar a separação de uma igreja que acontece tão frequentemente, né? Existe lá uma congregação, as pessoas não estão felizes ali e acham que poderão fazer uma igreja melhor e abrem a sua igreja. Traz prejuízo. Divisões trazem perigos. Partidarismos trazem perigos. E nós podemos ver, né, até mesmo nos nossos dias, as pessoas uns defendendo o Bolsonaro, outros defendendo o Haddad na época da eleição. Agora as pessoas uns defendem o Bolsonaro, outros defendem o Lula. Enfim, e isso às vezes traz até brigas de família. As pessoas deixam de se falar por partidarismos desse tipo, que eu estou falando de uma questão política, mas também deixam de se falar porque pensam diferente, porque acham que as coisas têm que ser assim, outros acham que as coisas têm que ser assado, e aí acaba uma relação, às vezes acaba a convivência em família, por causa de diferenças desse tipo. E então, eu já até respondi a próxima pergunta que eu tinha escrito aqui nas minhas anotações. O que você acha? Os problemas de Corinto ainda existem na igreja de hoje? Ou é só no mundo isso que eu contei? Não, na verdade, esses problemas ainda existem na igreja de hoje. E eu anotei aqui alguns outros problemas que aparecem também na igreja de Corinto. Sectarismo, que é isso de divisões, né? Imoralidade. Litígio, que eram pessoas colocando outras pessoas na justiça. Pessoas da igreja colocando uns aos outros na justiça. Problemas no casamento. Problemas de comidas oferecidas a ídolos. Comer, não comer. Assim, dúvidas, questões. Problemas com relação ao sustento missionário. Se deveria sustentar, se não deveria sustentar. Uso de véu, desordem na Santa Ceia, abuso de dons, confusão a respeito da ressurreição, uns acreditavam, outros não acreditavam, olha, um horror. E também problemas relacionados às ofertas. Então, entre tantos problemas, agora nessa nossa lição, nós vamos tratar das divisões internas, as divisões que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. E com isso eles estavam substituindo os méritos da cruz de Cristo, do seu sacrifício, pelo seu orgulho, por ostentação, por querer ser mais correto do que o outro, porque segue mais este do que aquele. E com isso estavam diminuindo a importância do sacrifício da cruz de Jesus. Nós vamos ler agora, irmãos, o texto bíblico da lição de hoje, que está na nossa revista aqui, ó. Texto bíblico. E ele diz, 1 Coríntios 1, 10 a 17. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo?
Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então Paulo começa rogando, né, que eles deixem toda e qualquer dissensão, que eles digam a mesma coisa, que sintam a mesma coisa, que sejam unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. Ele pede que eles parem com essas contendas, com essas brigas, com essas divisões, não é? E ele termina dizendo, porque ele não foi enviado para ser lá o mais importante entre eles, e por isso mesmo ele não pregou com palavras de sabedoria, né? Mas ele anunciou a Jesus de uma forma simples, através do Espírito de Deus, para que toda a glória, para que toda a atenção, para que todos os holofotes estivessem em Cristo, para que a cruz de Cristo não se fizesse vã. Ou seja, eles podem perder a salvação, perder o foco em Cristo Jesus. E aí o sacrifício de Jesus perde o seu efeito e o seu valor, porque eles estão preocupados com outras coisas. Muito bem. Vamos para o item 1 e do 1, que diz as dissensões e seus prejuízos para a igreja, uma exortação para não causar dissensões. Então Paulo, ele começa a exortar. Exortar, irmãos, o que é? É advertir, é chamar atenção, é avisar, mas também é estimular, encorajar. Então Paulo, ele chama atenção, exortando, mas também a exortação dele traz um aconselhamento, certo? Então ele vem até mesmo com uma certa humildade em suas palavras, quando nós lemos agora aqui no texto bíblico, rogo-vos, pois, irmãos, e chamando-os de irmãos, se colocando no mesmo nível, não é? E também pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É por Jesus, é pela causa do Senhor, não é pela sua autoridade apenas de apóstolo, de fundador da igreja, mas é pelo nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja mantido no seu lugar de direito e de honra. O item 1, 2 diz, as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. Então, aquilo que ele ensinou, aquilo que Jesus ensinou, era um modelo de vida marcado pela unidade, pelo amor fraternal. A unidade em perseverar no ensino, em perseverar na comunhão e no partir do pão. Até por causa do exemplo da igreja primitiva em Atos 2 e também até o Atos 4, é esse tipo de vida que é exemplificado ali na igreja primitiva. Unidade no ensino, na preservação do ensino, unidade na comunhão e no partir do pão. Esse era o exemplo de vida. Mas ao oposto disso, tinha um exemplo de vida da cidade de Corinto, que era um modelo de sociedade greco-romana que valorizava o quê? Valorizava o poder aquisitivo, valorizava a classe social, valorizava o conhecimento intelectual. Era uma sociedade de personalidades intelectuais, e as pessoas estavam acostumadas a escolher esse ou aquele para adorar até mesmo, né? Então eles achavam que também dentro da igreja eles poderiam escolher este ou aquele para ser aquele com quem eles se identificavam e a quem eles deveriam defender. Então esta sociedade influenciava um pouco a vida da igreja, quando na verdade o correto é a vida da igreja influenciar essa sociedade. Então Paulo chama a atenção dos coríntios para retornar à harmonia, à concordância, a um só coração em Cristo, e não a trazer para dentro da igreja a influência da cidade. Irmãos, as dissensões, elas prejudicam a unidade da igreja e elas trazem assim uma perca de tempo. Quando nós ficamos defendendo e nos preocupando com questões pessoais, de gostos pessoais, com isso às vezes alguém que quer ouvir uma palavra fica ali perdendo seu tempo e talvez vá procurar em outro lugar o consolo que ela precisa, porque enquanto isso as pessoas da igreja estão umas contra as outras. Essas dissensões, elas diminuem o crescimento da igreja. A igreja não prevalece, a igreja fica desacreditada e é desconfortável estar num ambiente de discórdia.
O item 1.3 diz: Paulo identifica a fonte de suas informações. Paulo, então, ele quer tratar esse problema das divisões, e ele trata esse problema das divisões com transparência. Ele chega e diz: a família de Chloe, né? Então, toda família, ela tem os seus problemas. Assim como a família cristã, a família da igreja de Corinto, a igreja de Corinto como uma família tinha os seus problemas. E talvez alguém enxergue esses problemas. E quando nós enxergamos esses problemas, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de conta que não é conosco, que isso não nos atinge? A família de Chloe demonstrou ser uma família fraterna, que percebeu os problemas e buscou uma solução para eles, né? Alguns, talvez, prefeririam esconder esse problema, ou não enfrentar esse problema, ou não dar a sua cara a tapa e ir lá e dizer: está acontecendo isso, porque poderiam ser mal interpretados, mas nem há aqui um registro de que eles tenham sido mal interpretados, porque eles fizeram algo correto, né? E Paulo nos demonstra que os problemas, eles devem ser tratados com amor e também com firmeza. Então, talvez as pessoas da família de Chloe estavam vendo o problema e sofrendo com esse problema e decidiram fazer algo, né? O que nós fazemos? Nós fugimos das contendas ou nós criamos as contendas? Nós procuramos resolver, nós fazemos a nossa parte para a resolução de algo, ou nós deixamos o circo pegar fogo? Nós precisamos pensar. E quando nós vamos resolver, nós resolvemos com meias palavras ou nós resolvemos de forma cristalina? Que a gente possa refletir sobre isso. O item 2.1 diz assim: o partidarismo na igreja. O tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. Há diferenças de opinião, diferenças de pensamento, e nós precisamos saber lidar com essas diferenças. O mundo em si não sabe lidar com essas diferenças. Por exemplo, se muda uma administração, por exemplo, de uma prefeitura, muitas vezes todo o trabalho do partido anterior, do governo anterior, é deixado de lado para que o mérito não caia sobre o partido anterior. Então é preciso ser feito tudo por mim, personificado por mim, personalizado por mim, pelo sucessor do governo anterior, e aí o bem comum fica em segundo plano por conta da sua personalidade, por conta da ascensão, da ostentação de uma pessoa, né, ou de um projeto político, vamos dizer assim. Na votação de projetos também, muitas vezes, dentro da Câmara de Deputados, dentro da Câmara de Vereadores, se é um projeto que é bom, mas que a ideia foi de um opositor meu, eu não ajudo, eu não incentivo, porque são questões pessoais que ficam acima do bem comum. Então, na igreja, isso não pode acontecer. De questões pessoais, de gostos pessoais, de preferências, né, individuais, se contraporem à vontade de Cristo, à unidade de Cristo, né? Cristo deve ser o centro de todas as coisas. O que Jesus faria? Qual seria o desejo de Jesus nessa ou naquela situação, né? Então, nós precisamos ter habilidades para lidar com opiniões diferentes, né? A igreja de Corinto vivia na cidade dela uma questão assim, que era um lugar de várias culturas, de diferentes classes sociais, de pluralismo religioso, ou seja, havia várias tendências, várias correntes religiosas, né? Tinha conflitos étnicos, conflitos morais. Então eles viviam com bastante dificuldade. Eles viviam num lugar onde as pessoas sempre queriam se impor umas às outras por questões de ambições. E Paulo, então, busca resgatar o modelo de gestão de Cristo, que não tem nada a ver com a gestão da cidade, que não tem nada a ver com uma gestão humana, com uma gestão política deste mundo. É algo sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo que vem de Deus para nós. E essa gestão, então, é baseada no amor e no bem comum, e não em personalidades, em gostos e preferências humanas. O item 2.2 diz: a formação de grupos rivais. Existiu, então, na igreja de Corinto 4 facções, que cada uma dessas facções queria seguir o seu líder preferido. Estes líderes nem estavam aí para isso, os líderes não concorriam entre si. Eram os crentes que queriam poder, né, e influenciados pela cultura da veneração,
pela cultura do culto a personalidades, eles então escolheram este ou aquele para ser a sua personalidade preferida e para então se achar melhor do que os outros que escolheram outra pessoa. Então os líderes, eles não queriam poder, eles estavam liderando pelo reino, só que alguns dos seus liderados estavam distorcendo os seus ensinos, né? Paulo, ele não se aliou àqueles que diziam seus seguidores, ao contrário de serem seguidores de Pedro, de Apolo, do próprio Cristo. Ele não gostou disso e por isso ele se posicionou em relação a isso. O item 2.3 diz os tipos de grupos rivais. Então tinha o grupo de Paulo, que se entende que deveria ser formado, na sua maioria, por gentios, ou seja, pessoas gregas e romanas que conheceram a Jesus e que eles acreditavam na liberdade do espírito, o fato de não precisarem cumprirem ritos judaicos da lei de Moisés, porque eles acreditavam em Cristo e Cristo nos justificou, nos santificou. Então, estes eram os seguidores de Paulo. Os seguidores de Apolo seriam aqueles também gentios que tinham mais afinidade com as questões teológicas, intelectuais, porque Apolo era um grande intelectual e aqueles que gostavam desta veia mais intelectual se diziam seguidores de Apolo. Os seguidores de Pedro seriam justamente aqueles mais conservadores, ou seja, os judeus, porque Pedro tinha uma linhagem e eles então acreditavam que Pedro seguia a lei de Moisés, já tinha seguido a lei de Moisés e ainda representava esse nicho, né, essa lei, e eles então preferiam ser de Pedro. E tinham aqueles que não preferiam ser nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, e se diziam de Cristo, e dizendo-se de Cristo, não tinham a mesma identidade de Cristo. Eles se achavam mais espirituais porque eram de Cristo, porque Cristo é o top dos tops, e eles então eram mais espirituais porque diziam que era de Cristo. Não bastava apenas dizer que era de Cristo, eles eram melhores do que os outros porque eram de Cristo. E isso não combina com Cristo, não é verdade, irmãos? Então, a preferência ou a identificação por alguém é natural. É natural que a gente goste mais de um, goste mais de outro, que a gente se identifique com um tipo de pregação, com um tipo de ensino. Isso é natural que a gente tenha alguma preferência, certo? Mas o grande perigo é quando essa relação se torna o motivo para se achar superior aos outros. Então eu prefiro isso e quem não prefere é menos do que eu. Eu prefiro isso e quem não prefere está errado. Isso não é certo. Cada um tem a sua preferência e deve respeitar a preferência dos outros. Porém, o mais importante e o que nos une é que todos nós preferimos a Cristo. Somos de Cristo. E Cristo fala conosco usando quem Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quiser. Certo? Então é uma besteira nós ficarmos discutindo por personalidades humanas. Item 3.1 diz as divisões e seus perigos. O perigo de afastar-se, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Então esse é um primeiro perigo que a revista nos assinala aqui, porque quando nós fazemos divisões, nós estamos então dizendo que este é melhor do que aquele, que este caminho é melhor do que aquele outro, e com isso nós estamos idolatrando esta ideia ou esta pessoa. Com isso nós valorizamos mais os homens do que a Cristo e do que o sacrifício de Cristo. Então, essa divisão pode abafar os méritos da cruz de Cristo. Um outro perigo que está no item 3.2, o perigo de ser um narcisista. Uma pessoa narcisista é aquela pessoa que precisa de admiração, que precisa que os outros sejam inferiores a ela. Ela é a mais importante, ela é a mais bonita, ela é a mais sábia, ela é a mais inteligente, ela pode mais. Tudo dela é melhor. E além disso, podemos ter nós todas as melhores coisas, mas ainda queremos que os outros reconheçam e que os outros percebam e aceitem que são inferiores a nós. Paulo então agradecia por não ter batizado muitas pessoas, para que aparecesse que ele não era narcisista, que ele não precisava de destaque, ele não precisava ser o mais lembrado, o mais querido. Ele não se importava em não ser ele o controlador de tudo, em não estar tudo passando por suas mãos, nem nada disso, né? Ele não tinha esse tipo de interesse de manipulação ou de receber algo em troca, de ter algum reconhecimento humano.
né? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas querem a satisfação dos seus desejos, ter coisas, ganhar presentes, né? Regalias, honrarias exageradas, usando as pessoas como objetos para a satisfação dos seus desejos, da sua vontade, daquilo que eles pensam que é importante, quando na verdade o mais importante é servir a Cristo, e o reconhecimento vem no tempo certo e daquele que pode sim todas as coisas, que é o nosso Senhor. E Ele fez sem esperar nada em troca por nós. Ele fez coisas grandiosas por nós sem esperar nada em troca, e nós também precisamos fazer da mesma forma. Jesus nos ensinou que o que a sua mão direita faz, a esquerda não saiba, né? Então, aquele que nos vê em secreto nos recompensará. Nós não precisamos esperar reconhecimento dos outros, nós precisamos ter sim um relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, Paulo, ele não buscava favores pessoais, nem recompensas ou reconhecimento humano. O modelo de Paulo era Cristo, o modelo de amor. E então ele exorta as pessoas para isso, né? Lembrando então que essas dissensões, que essas divisões trazem o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo e o perigo de ser um narcisista, de se achar melhor, de querer ser admirado e exaltado, tanto mais chegando a tirar o brilho de Cristo, o brilho que é somente de Cristo. E o item 3.3 diz o perigo de pregar o evangelho por ostentação, ou seja, por exibição. A sociedade daquela época, e talvez, com certeza, a sociedade dessa época também, valoriza em excesso o conhecimento como forma de ostentação. Ai, quem sabe alguma coisa pensa que é melhor do que os outros. E naquela sociedade isso era muito marcante, por conta dos filósofos, dos estudiosos daquela época. E então essas pessoas daquela cidade, elas obtinham poder pelo conhecimento. Reconhecido o seu conhecimento, eles eram poderosos, certo? Paulo, porém, não confiava na sabedoria das palavras, mas ele confiava na simples pregação do Evangelho de Cristo, no poder e na sabedoria de Cristo. Então existia, naquela época, um conflito entre a capacidade intelectual e a promoção da sua própria imagem, a promoção de um nome, e a exaltação de Jesus. Não combina exaltarmos a nós mesmos ou exaltarmos uma outra pessoa e nos exaltarmos por exaltarmos aquela pessoa. Isso tudo diminui a exaltação que deve ser dada apenas a Jesus. Então nós precisamos exaltar a Jesus e deixar de lado as nossas preferências e deixar de lado aquilo que nós pensamos que é certo. Porque quem sabe o que é certo é Jesus, e isso está em sua palavra. Então, Paulo, ele amava a igreja de Corinto e por isso ele fez todas essas orientações, certo? E amar é não buscar recompensas pessoais ou reconhecimento humano. Amar é se doar, né? Este foi o exemplo de Cristo também. Ele não buscou recompensas pessoais, mas ele se entregou por amor, porque sabia que fazia parte de uma causa muito maior. E Paulo também sabia. E nós sabemos, nós amamos a igreja, nós amamos a nossa igreja, nós amamos a igreja de Cristo na terra. Ou nós buscamos reconhecimento pessoal de que a nossa é melhor, de que eu sou melhor, de que aquele é melhor ou aquela é melhor. Muitas vezes, irmãos, membros se vangloriam pela intimidade que têm com alguns líderes e usam essa intimidade para se projetar. Quantas vezes nós já vimos isso? E isso causa divisão. E isso causa problemas. E Paulo está a nos exortar que a divisão pode trazer grandes perigos para a igreja local, para a igreja de Cristo, para a igreja que sou eu, para a igreja que é você. Então que nós venhamos a ter um alerta contra as divisões, contra os partidarismos, lembrando daquilo que diz em Romanos 15, 5, 6. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade seguindo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e pedir ao nosso Deus que Ele nos dê uma só voz e um só coração, que Ele nos dê espírito de unidade. Que essa seja a nossa oração durante essa semana. Esta lição é a lição deste domingo, dia 16 de maio.
A lição de número 4 vai ser no próximo domingo e a lição de número 5 será presencial em nossa igreja às 9 horas da manhã. Eu espero você no próximo vídeo da lição número 4 e também no outro domingo, no primeiro domingo do mês de junho, na Casa de Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.